No episódio de hoje, nós vamos provocar vocês, pais, mães, cuidadores e educadores. Como que a gente pode conectar a família com a escola, mas não só com relação a resultados, provas, mas também com sentimento, com presença. Você está no podcast Conversa de Pai. Eu sou o Rodrigo Serafim e aqui nós fortalecemos laços, uma conversa de cada vez. Estou aqui hoje com ele, que privilégio, hein, velho? Pai solo, educador e criador do @olhaoprofessor, que eu achei o máximo, mais de 4 milhões de seguidores. Caramba, velho, no TikTok. É uma loucura, né? Caramba, eu tô aqui com o professor Luiz, o Olha o Professor. Olá, todo mundo. Rodrigo, primeiro, muito feliz de estar aqui. Como eu já tinha conversado com o Rodrigo um pouquinho antes aqui, já participei de um MesaCast no Lênio, no Colégio Lênio lá de São Paulo. Um abraço pra molecada, foi incrível. Mas conversando com adultos, assim, o estúdio profissional é minha primeira vez. Então, Nossa, muito feliz. Obrigado pelo convite. E é isso, né? Eu acho que muito do perfil ter tomado essa proporção inacreditável, que até eu não entendo como é que aconteceu até agora, eu acho que muito do meu jeito que eu levava já para a sala de aula, que eu levei para o meu relacionamento com a minha filha e que eu procuro lidar com a criança e com o adolescente, mas acho que também por pôr um pouquinho esse dedo na ferida, né? Trazer um pouquinho dessa dor e dessa perspectiva da criança e do adolescente para além dessa cobrança excessiva que a gente tem, dessa responsabilização excessiva deles. Então, são 4 milhões no TikTok. E esse ano aqui a gente também atingiu um número absurdo no Instagram, que foi mais de 400 mil, que até comecinho do ano eram 80 mil pessoas. Eu também fico muito feliz, porque é um público diferente, é um público às vezes mais adulto, mais pais e mães, mais educadores. E ver esse pessoal resolvendo querer abraçar uma perspectiva assim tão diferente, que às vezes parece tão radical, tão fora do que a gente está acostumado, pra mim é incrível, assim, é uma realização. Não, cara, eu fiquei te stalkeando, né? E eu adorei os seus posts, é legal que você traz umas coisas, cara, umas reflexões sobre o que tá rolando. Eu vejo você falando muito de adolescentes ali, né? Trazendo experiências, eu vejo você reagindo a vídeos polêmicos, né? E até teve um vídeo lá que eu vi e falei, cara, olha... Assim, gente, entra lá no Instagram dele, tá? Dá uma stalkeada também, porque tem muita coisa boa. Mas é o seguinte, cara, eu queria trazer uma primeira reflexão para nós discutirmos juntos, mas na verdade eu quero te ouvir, eu quero aprender aqui com você hoje, cara. Tem muito pai que se gaba, né? Paga a escola, e meu filho tá na escola, a melhor escola da cidade, uma escola de performance, quer ver o banner lá, com o filhão ali, com o rosto... né, printado ali na tela da escola. Como que esses pais se posicionam? Porque, assim, na minha visão, eles querem lá pagar, querem que a foto do filho esteja lá, mas eles não sabem nem o nome da professora. Então, assim, estão extremamente desconectados com o processo, inclusive, educacional. Eles só querem a performance, só querem o boletim. Como que você vê isso aí, cara? Já vai começar assim, vamos falando? Começar assim, já. Gente, porque assim, são vários fatores que vão interferir nessa questão. E são fatores que não são fatores pessoais e individuais nossos, são fatores que estão ligados a uma estrutura social na qual a gente vive. Uhum. Então, primeiro que a gente tem essa ideia de que a figura paterna, de que o homem, o afeto dele, a gente tem muito problema de demonstração de afeto entre homens, de demonstração de... O sentimento, a fragilidade, é considerado uma fragilidade, você sentir, você se importar, você se afetar, é considerado uma fragilidade, um problema. Então a gente tem esse problema afetivo, e esse problema afetivo vai interferir direto na ideia de que o homem está ali como um provedor, de que a presença no lar dele é como um provedor, e que sendo um provedor que, por exemplo, vai ter a condição de dar para o filho a escola do melhor, a educação do melhor, já é o suficiente. Então, toda a parte da responsabilidade de criação, de presença, etc., fica voltado para a figura materna. Verdade. Normalmente, o pai não sabe o nome da professora, mas talvez a mãe saiba. E vão ter situações onde nem a mãe vai saber. Porque a gente realmente tem uma estrutura onde, hoje em dia, o pai e a mãe precisam trabalhar fora. É verdade. Cara, eu participei de um podcast e aí a pessoa fez algumas perguntas para mim no começo do podcast, que era qual era o nome da professora da minha filha, qual era o nome dos amigos que ela mais brincava, qual foi uma atividade que minha filha fez que eu gostei muito lá na escola dela. Eu fiquei pensando o seguinte, eu sabia todas as respostas, eu estava bem seguro em todas elas, mas é porque eu sempre fui muito curioso em saber como que elas estavam se desenvolvendo. Eu não sei se o homem, por algum motivo, ele se desconecta disso, ou isso vira um papel da mãe e da escola, assumir esse papel da educação. Você já falou que é uma questão, você falou aqui que é da estrutura social, e eu concordo com você. Acho que isso é gerações, né?
Não é, a gente não tá falando de uma coisa que tá acontecendo agora, isso são muitas Pelo gerações. contrário, isso é algo enraizado há muito tempo e que talvez agora nós estejamos tentando começar uma conversa de olhar para esse cenário. Mas foi o que eu te falei antes. Isso é muito cobrado da mãe. Mas essa presença afetiva paterna é muito pouco cobrada. É muito. Eu comentei com você quantas vezes nós temos pais ausentes, gente, que moram na casa com seus filhos e com a sua esposa. Verdade. E ainda assim são figuras ausentes. É verdade. Quando a criança chega querendo alguma coisa, fala com a tua mãe, o pai tá cansado, vai lá procurar a mãe. Botar no celular. E sabe, então assim, tem todos os recortes sociais dessa estrutura e etc, etc. Mas o que me incomoda muito é que eternamente nós estamos vivenciando esse ciclo. E quem tá pagando por isso é a criança e o adolescente. Nós pagamos quando éramos crianças e adolescentes, e por isso, muitas vezes, colocar o dedo nessas feridas machuca. Porque não é que você não ama teu filho, que você não quer estar junto, que você não tem interesse. Mas tu sofre uma pressão de sobrevivência econômica e financeira e os medos das coisas que ficam apavorando a gente na sociedade o tempo todo, que você também... Mais uma vez, toda essa dificuldade de construção afetiva, sentimental, etc. Você se soterra, você também tá ali sofrendo uma opressão, uma violência e não sabe como reagir. E a criança vai pagando por isso, ela que mais necessita dessa presença. E aí, é o que eu disse, não é só a presença física, não é só a presença provedora financeira, é a presença afetiva, é o interesse. Uma pergunta do seu dia a dia na sala de aula. Você ensina, né? Você tem alunos. Esse ano eu não estou mais dando aula. Eu fiquei no estado por 12 anos, de 2012 até 24. Na verdade, assim, até 20 eu estava no estado. E aí eu sofri uma ameaça de processo administrativo porque eu comecei a fazer os vídeos na internet. E na época, durante a pandemia, os meus primeiros vídeos foram questionando: gente, como é que a gente vai reprovar essa criançada se a gente não está garantindo uma escola mínima para eles? Mais uma vez, eles vão pagar, eles vão ser os responsáveis por coisas que são da nossa responsabilidade e a gente não está cumprindo. E aí eles são um sintoma, né, de tudo que pois acontece. É, né? e aí eu recebi uma ameaça de processo administrativo, eu precisei ficar 1 ano sem dar aula, que quando você é categoria O, que eu sou contratado do estado, professor categoria O sabe bem do que eu tô falando. É sempre 4, 5 escolas periféricas que ninguém sabe, o que fica por último, etc. E aí você não tem um vínculo efetivo, né? Você está ali sobre um contrato que pode a qualquer momento ser rompido. E quando você pede o rompimento desse contrato, eu precisei romper por conta dessa ameaça administrativa, você fica 1 ano punido sem poder pegar aula. Depois, quando eu voltei em 22, 23 e 24, eu não consegui atribuição, e isso é um problema que várias categorias OS do estado estão passando, desde que assumiu essa nova administração. A questão da atribuição de aula está muito complicada. Passei por escola particular, etc e tal. E agora, do momento em que eu não pude mais dar aula ali na 2020 para 21, eu comecei a oferecer palestras, participações, aulas voluntárias a respeito de temas que legal. Pontuais, assim, sabe? Para tentar... Eu acho que falta muito na escola o olhar pro estudante. Entendi. De abrir um espaço pro estudante ser ele mesmo, para ele trazer os interesses deles para aquele espaço, pra gente conectar um conteúdo tradicional que é importantíssimo, mas que tá tão desconectado da nossa realidade, tão sobrecarregado. Concordo. E diluir isso de uma forma que pro estudante seja válido, que ele consiga fazer esse pensamento crítico, Que de faça relacionar, sentido, né? que faça sentido de verdade, que assim, pô, vai fazer uma associação crítica disso com o que ele vive fora da escola, que é tão desconectado. Então, tentando fazer esse tipo de trabalho. Mas foram 12 anos e um dos motivos de eu ter começado o trabalho é exatamente porque em 12 anos eu tive só 3 problemas em escolas de comportamento de aluno. Sempre foi assim, problemas com outras pessoas da escola sempre tem. Mas com aluno... Divergências, mas com aluno, que é o que o pessoal sempre reclama. Foram 3 ao longo desses 12 anos e assim, como eu disse, sempre escolas muito periféricas, de crianças carentes de afetividade mesmo. Então assim, eu sei que às vezes a gente é polêmico, a gente toca em feridas, etc. Mas é porque esse afeto, ele dá um retorno. Então, e eu ia te perguntar isso agora, porque já ficou claro aqui pra mim que você é o cara do afeto, você é o cara que tá no coração, você tá junto com eles, você tá construindo algo junto com eles. Sim. E como que era a sua experiência quando você via que você estava construindo algo maravilhoso com essas crianças e de repente na casa deles estava sendo tudo desfeito? Como que era isso? Eu acho que a principal questão quando a gente é um professor que constrói, que se preocupa em construir essas pontes, esse tipo de relação com as crianças, é exatamente o que elas trazem.
Porque eu passo... Olha, hoje na internet eu recebo tipo 100, 200 DMs todos os dias. E é de criança de 10, 11 anos, a criança de 16, 17, e é sempre um desabafo. É sempre uma coisa de eu não posso falar isso em casa, prof. Eu não posso falar isso na escola, prof. Sabe? Então, assim, eles acabam vendo você como uma figura paterna de acolhimento, exatamente porque você se disponibilizou como essa figura de acolhimento. E quando você faz isso dentro da sala de aula, é isso que eu falo. Às vezes, a gente se cobra tanto, porque a aula tem que ser interessante, tem que ser dinâmica, tem que ser... Eu, por exemplo, nunca tive competência para fazer isso. Eu nunca consegui fazer uma aula dinâmica, incrível, espetacular. Mas não é isso. Não é isso, Não é isso, é uma ferramenta maravilhosa que vai te ajudar muito, que vai engajar a molecada, é incrível. Mas não é isso. É você sair do pedestal. Desculpa, gente, a gente faz isso, tá? Nós, professores, sair do pedestal do adulto, do professor, daquela figura centralizadora de poder, de hierarquia, da autoridade, de autoridade, e trocar. Você sai de um eixo que a gente fala que é o vertical. E vai Você pra pro horizontalidade da... Cara, a gente tô junto, eu tô aqui como guia, mas eu também tô aprendendo. Exatamente isso. E estar aberto a isso. É tão mais fácil. Não, mas não é que eu não gosto dos alunos, eu só não gosto dos que dão trabalho. Mas assim, então quer dizer, a gente não gosta de quem não se adequa às nossas necessidades de, tipo, por exemplo, trabalhar em paz, digamos assim. Como se a criança, como se fosse natural pra criança ficar 8 horas pregado numa cadeira, sem se mexer, sem se expressar. Cara, esses dias eu com tava... medo, sabe? Eu atendo algumas famílias com educação parental. Aí eu tava conversando com uma família esses dias e ela falou, a escola tá mandando bilhete e o filho dela tem 3 anos. A escola tá mandando bilhete porque ele não consegue ficar sentado. Tá, 3 anos, ficar sentado. Mas o que é ficar sentado? Que eles fazem lá uma atividade, eu tenho que ficar por 1 hora, 1h30 sentado. Eu tenho uma criança de 5 anos e uma de 2 na minha casa. Cara, se eu conseguir ficar 30 minutos com ela sentada fazendo alguma coisa, é porque eu tô desenhando, ou é porque eu tô brincando de Lego, ou massinha. Essas 3, e pintando, né, com pintura. Cara, se não for uma atividade assim, mas ela falou que era um círculo que eles faziam pra falar sobre aquele circle time, um círculo, um momento que eles trocavam, né, e falavam da rotina. Falei, cara, 1 hora. Eu falei, as pessoas estão exigindo coisas que os adultos não conseguem, que já estão, entre aspas, com o seu cérebro formado. A criançada tá com o cérebro ali ainda... E eu acho que a gente tem uma questão na educação, cara, principalmente na educação escolar, e na familiar também, sejamos sinceros, né? Porque muitas vezes é mais difícil falar da educação familiar, porque parece que a gente tá, atacando nossos pais. Mas não, nossos pais também foram crianças feridas nesse ciclo, que também aprenderam, sei lá, da pior forma possível, digamos assim. E o que me incomoda para além de determinadas atividades é como essas atividades são colocadas na rotina da criança. Então, assim, não é alguma coisa que a gente prepara, que a gente estimula, que a gente constrói. Não, olha, essa é a hora de tal atividade e você vai ter que fazer isso. Não tem uma construção de, olha, vamos fazer isso, sabe? Você vai ter esse espaço, esse momento. E aí, você pega, já é difícil para um adulto vivenciar tudo isso, não só a questão de um momento desse, mas de não ter um preparo, um background ali pra você fazer essas coisas. Quando eu falando em inglês aqui, eu me sinto aqueles coach, gente. Não, tá? Pelo amor de Deus. Não existe fórmulas mágicas e prontas pra educação parental, pra educação escolar. Não existe mesmo. Porque são seres humanos. A gente tá lidando com pessoas. E cada um de um são jeito. São imensas variáveis o tempo todo. Então, assim, não é fórmula pronta, não é fórmula mágica, mas é um olhar diferente. É uma coisa do acolhimento. É o acolhimento. É uma coisa de você tirar essa carga que a gente bota assim, de sua obrigação, tem que fazer, porque senão vai ficar com nota vermelha no boletim, vai reprovar de ano, vai ficar pra trás. E construir. Sabe? Não é o muro, é a ponte, né? O pessoal fala muito disso. Não é o muro, é a ponte, né? Tem que ser a ponte. E aí, claro, gente, assim, eu acho muito importante a gente sempre lembrar disso, de todos os recortes sociais. Porque é muito difícil numa família onde o pai e a mãe têm que trabalhar fora pra sobreviver e etc, blá, blá, blá. Todas essas questões que a gente sabe que elas são reais, que elas são do cotidiano da maior parte das pessoas. Só que a gente não pode simplesmente... então já que é assim... Tô muito cansado, tô muito sem paciência, tô muito esgotado, não dá para atender meus filhos. Aí se você pensa que o pai não tá conseguindo se conectar,
porque o pai ou a mãe estão totalmente distantes. Não tem tempo, não tem, às vezes, paciência, às vezes é a criança ferida. Algumas pessoas vieram aqui, por exemplo, no podcast e falaram, cara, eu não sei brincar com os meus filhos. Às vezes os pais não conseguem criar essa... Aí o que eles fazem? Eles terceirizam para a escola. Você acha que tá certo? Terceirizar para a escola, essa educação? Cara, isso é tão delicado, porque assim, quando a gente fala em educação real, a gente vai entender o seguinte, que todas as relações humanas educam o tempo todo. Então, essa nossa troca cara, aqui... que lindo isso que você falou agora. Mas é isso, sabe? Tipo, essa nossa troca aqui vai me educar de alguma forma, vai te educar de alguma forma, vai educar quem tá assistindo. E os comentários de quem tá assistindo, positivos ou negativos, equilibrados ou desequilibrados, vão estar educando. Todas essas trocas educam o tempo todo. Concordo, plenamente. Eu sinto que assim, a gente tem uma grande limitação quando a gente fala da questão de que a educação é responsabilidade dos pais, não da escola. Pô, se todas as relações educam o tempo todo, quando a gente está na escola se relacionando com figuras de poder hierárquicas, muitas vezes violentas, que assim, você deve o respeito a mim porque eu estou nessa posição, porque eu sou o adulto, porque eu sou... Mas eu não devo respeito a você. Ou mesmo que você acredita que deva respeito, o que é o respeito que você está dando? A partir do momento que você está ali violentando emocionalmente o tempo todo. Gente, porque vocês me perdoem. As pessoas brigam comigo, recortam meus vídeos para falar, como assim eu não vou mandar meu aluno calar a boca se ele não fica quieto? Gente, você está violentando a criança. Total. Pô, se você me mandar calar a boca aqui, eu vou ficar ofendido. Lógico. Eu não vou querer voltar no seu podcast. Se eu te mandar calar a boca, você não me convida mais. Se a gente não suporta esse tipo de relação entre nós adultos, por que a gente força que as crianças... sabe? E quando a gente fala muito isso, eu sinto que a escola cobra muito assim, crianças obedientes. É criança obediente. Não é aquela É isso. coisa assim, a educação, se todas as relações educam, gente, a primeira sociedade que vai estar educando seu filho é a sua família. Cara, eu fui super rotulado na minha escola. Primeiro que a escola pra mim foi muito violenta, tá? Foi Mas muito a violenta, escola é assim, violenta, gente. num nível, assim, muito alto. Então, eu tenho diversas questões e gatilhos. Aí, acho que por isso que eu fui lá abrir a minha. Mas eu tô com o projeto da escola humanitária por Você isso. também? Porque Então, vamos junto. construir alguma coisa que fuja deste absurdo que a gente considera tantos anos uma educação boa ou de qualidade. Ou, E, cara, ela foi violenta porque eu lembro que quando eu estava na 8ª série, o professor de matemática ele olhou pra mim e falou, você vai ser um zero à esquerda na sua vida. Cara, ele falou isso, ele gerou um bloqueio. É lógico. Mas aí quando chegou no 3º ano do ensino médio, eu percebi que eu gostava de algumas coisas. No primeiro ano de faculdade, fui fazer administração. Eu virei, em 6 meses, eu virei um monitor da sala de contabilidade. Aí Contabilidade. a minha mãe falava assim, cara, não tem sentido nenhum isso que está acontecendo, porque o seu professor fazia isso, falava aquilo, a minha mãe também foi violenta, ela entrou nesse processo porque minha mãe tinha medo, que mamãe solo, falou, cara, ele vai, tipo, ser um Zé Ninguém, que é isso que falavam, né? É isso. E aí, de repente, cara, ele virou monitor de contabilidade, por quê? Porque conectou com o meu interesse. E é muito interessante, porque assim, não é que você foi para uma área oposta. Fui para humanas, fui para artes. Não, você conseguiu essa conexão com números, com matemática. Então, quer dizer, cara, que julgamento, que visão foi aquela e o dano que isso poderia ter causado? Você poderia nunca ter se dado bem com números. E não porque você não gostava, mas porque você não ia se dar ao direito de conhecer e se aprofundar sem essa pressão educacional de escola. Verdade. E parece que é uma questão só do número, de ser número, ser a matemática, mas é uma questão até de uma crença limitante. Sim. Cara, você não é capaz. Exatamente. Porque a vida inteira ficam falando pra nós, né? E seja na escola, seja na nossa casa, na minha casa, foi assim muitas vezes, na escola foi assim muitas vezes, você não vai conseguir, você não consegue, você não é capaz de alcançar determinados resultados. Sim. E aí hoje eu consigo ver assim, falo, cara, olha o que eu fiz, olha onde eu cheguei, mas em alguns momentos eu tenho que estar muito bem ali Gente, eu vou pegar uma frase aqui de um cara, ele postou hoje, inclusive, o Flávio Augusto, e ele falou o seguinte, minhas decisões, boas ou ruins, definem meu destino. Eu só colho o que planto. Aí eu fico pensando, eu tomei decisões no passado, eu colhi muitas coisas, eu encontrei um propósito. Esse propósito foi poder transformar as pessoas, seja da minha casa, porque começou na minha casa com as minhas filhas, seja com podcast, seja com a escola Colegari, seja um dos meus outros projetos. E aí eu fui percebendo que esse movimento de transformação, ele foi me tomando, assim, cara, uma energia muito louca.
E aí eu consegui ultrapassar essas crenças limitantes. Mas, ao mesmo tempo, Luizão, podia ter sido uma parede. Eu gostei muito do que você falou. Ele ia ser uma parede para mim, ele ia me bloquear ali totalmente. E aí eu queria fazer uma outra reflexão com você sobre essa questão do que vai acontecendo com relação ao nosso processo, nós como pais, de entender o que está acontecendo na escola, essa distância que eu não participo. Eu lembro que uma vez eu fui num evento de educação e falaram que os alunos eles tinham lição de casa porque era a melhor forma de conseguirem de conectar o pai com a criança no que estava acontecendo dentro de casa. Eu falei, não é possível que é assim, gente. Sabe por quê? No final do dia, essa lição de casa ela vira um transtorno, um problema. Às vezes o pai faz sozinho. E sejamos sinceros, assim, assim, às vezes eu faço algumas críticas à estrutura educacional e as pessoas ficam meio irritadas e tal, porque a gente está muito inserido nisso há muito tempo. Mas vamos fazer uma reflexão sincera. Vamos. Teu filho chega em casa hoje com a lição de casa dele. Sei lá, um exercício de 7º ano, 8º ano, que era a 9ª série pra gente, 7ª série pra gente. Um exercício ali de matemática, de química. A gente viu a mesma coisa na escola e a gente não sabe fazer. A gente pede pro Cara, ChatGPT. a gente não sabe fazer. A gente não sabe fazer por quê? Porque a gente também foi sobrecarregado de tanta e tanta informação de cada disciplina, sem desenvolver um pensamento crítico, um processo de reflexão sobre aquilo, sem aprender de fato aquilo. Então, assim, é mais uma encheção de linguiça. Desculpa falar, meu Deus do céu, eu fico preocupado quando eu falo isso, que o pessoal acha que eu odeio escola, que eu quero acabar com isso. Pelo contrário. Só que eu acho que a escola precisa ser uma coisa completamente diferente do que... E assim, não adianta. Não adianta. Aí você vai mandar um exercício para casa quando a criança, ela já passou a maior parte do dia na escola. Ela já passou a maior parte no dia da escola e assim, sem um tempo de reflexão, de descanso, de ócio criativo, de nada disso. Só aquela pressão de produção se comporta e produção se comporta. Aí ela chega em casa com essa lição. Em casa, ela não tem ajuda de um professor. Ela não tem... Esses aplicativos educacionais que a gente tem hoje aí são uma encheção de linguiça. Ela não tem nada. Aí ela vai buscar ajuda em quem? Nas figuras que ela tem como quem busca ajuda. Independente da relação que a gente constrói, a gente sempre vai ser para os nossos filhos alguma espécie de... A não ser que a gente tenha uma relação extremamente violenta ou tanto no sentido de você ser muito permissivo, como se você não se importasse com essa criança, quando você ser muito controlador, a não ser que você não tenha uma relação dessa, em algum momento a criança vai te procurar. Concordo. E aí a gente não tem. A gente viu tudo isso na escola igualzinho e a gente não sabe, a gente não lembra, não tem nada a ver com a nossa rotina, com o nosso dia a dia. A gente tá com 1000 coisas na cabeça, como eu disse, numa estrutura social onde a gente tá muito cansado, onde a gente tá muito sem tempo, sem paciência, não dá, agora não dá. Um monte de distração, né? Não, é um transtorno. E assim, que vínculo que você tá fazendo com seu filho? Porque assim, não é sentar à mesa e jantar junto. É estar junto, jantando. Não é um jantando ali em silêncio, pensando nos problemas do trabalho. Não, gente. É um momento de você se desligar de tudo e se conectar com o seu filho. O que está acontecendo ali, né? Com o que está acontecendo ali. Meu Deus do céu, se você sai para um encontro e a pessoa percebe que você não está ali naquele encontro, ela não vai, como eu falo, a gente releva tanta coisa nas relações adultas. É verdade. E eu acho que isso vai virando uma bola tão grande dentro da gente que a primeira oportunidade que a gente tem de não relevar isso contra uma criança que tem que obedecer, a gente faz. E aí fica esse distanciamento bizarro do tipo, na escola o problema é os pais que não dão educação. Não, calma. O que é a educação? Porque a educação tradicional também, ela nunca se preocupou em formar uma pessoa com pensamento crítico. Sim. É sempre aquela educação da imposição, da obediência. Então tá se cobrando obediência. Sim. E não educação. São coisas diferentes. Segundo, estamos nos educando o tempo inteiro nas relações. Então, quer dizer, eu até fiz um vídeo esses dias. Nossos filhos não vão ofender os outros, ter preconceito, tratar os outros, se eles não verem a gente fazendo isso em casa. Perfeito. Se eles não... Somos o melhor exemplo, né? Mas é que meu filho aprende na rua. E onde você está enquanto ele está na rua? Porque uma coisa é o seu filho ter o tempo dele, que é necessário e importantíssimo, em segurança com os amigos, fora de casa, começando o convívio de sociedade, etc. Mas e o tempo com você? Porque mesmo que ele escute um amigo falar uma aberração, uma atrocidade, se você tem uma troca sincera com ele, uma construção consciente com ele, ele vai te questionar. Ele falou, pô, você acredita que ele falou aí? Olha o que ele tá falando. Gente, ó, posso fazer um gancho aqui? Pois não. William Borghetti veio aqui no episódio 58 e ele falou uma coisa muito legal. Ele falou sobre roda de conversa
e de bullying. Ele falou assim, cara, se você está ensinando direito ao seu filho, se ele está entendendo o que é bullying, está entendendo o que faz sentido e o que não faz sentido nos dias de hoje, numa rodinha de amigo, que alguém começa a falar mal de uma menina ou fazer uma piada, a primeira coisa é falar, cara, não é esse comportamento não, cara, isso aí é estranho. Ou ele já vai chegar e falar com os pais, falar, ó, aconteceu uma coisa ali, eu acho que tá estranho, um comentário, né? Então, cara, olha aí a preciosidade que você trouxe aqui agora, que assim, e aí tem uma outra questão, eu sempre quis ser pai, aí quando a minha filha nasceu, também. Eu falei, nossa, cara, minha filha, que maravilhoso. É loucura, não é muito cara, louco? Muito louco, cara. Cabeça eu olhar ali pra aquele negócio andando e falar, mano, tem um pedaço de mim dentro de mim ali. Cara, eu fiz inacreditável, cara. Não, e desde aquele momento que eu olhei pro olho dela, eu falei, cara, você é assim, o melhor pai do mundo. É muito louco isso, cara. Eu vou... E aí, quando ela foi entrar na escola, ela entrou na escola ano passado, eu tinha uma agenda muito louca de mundo corporativo, tal, viajava pra caramba, viajava muito. Então eu não conseguia ter tantos momentos como eu gostaria. Então, qual era o meu sonho? Levar e buscar ela na escola. Era um sonho. Mas, cara, não conseguia. Cara, que uma vez tem uma rotina, né? É uma rotina. Não conseguia, cara. Viajava direto. E aí eu ficava pensando, o que mais eu posso fazer? Eu pensava em várias coisas, eu tentava criar momentos, eu tentava... O que você acha, além de... Tem pai que não vai conseguir mesmo, como eu não conseguia muitas vezes buscar minhas filhas, a minha filha, no caso, a Ana. O que você acha que os pais podem fazer, além de buscar e levar na escola, que é uma rotina, como você disse, para eles se conectarem com os filhos, trazendo até essa visão da educação também. O que você acha? É muito louco isso, porque tem tudo a ver com o que a gente estava falando a respeito dessa construção com os filhos. Gente, eu vou falar um negócio aqui que é doloroso, tá? Eu vou chorar? Mas, não sei, acho que não. Acho que você não, mas eu acho que tem gente que pode chorar. A distância que nós estabelecemos dos nossos pais ao longo da vida, e é muito difícil a gente conseguir estabelecer essa distância na infância e na adolescência. Normalmente a gente vai ali no começo da jovem. Apesar que na adolescência a gente já começa a ter esses atritos mais evidentes. Mas essa distância que a gente tem dos pais e essa distância que os nossos filhos têm da gente, isso é nossa responsabilidade. A construção de um local seguro e acolhedor para os nossos filhos, como professores, para os nossos estudantes, é nossa responsabilidade. Caraca. Se eles não se sentirem seguros e acolhidos e respeitados nas relações que eles têm com a gente, eles não vão se relacionar com a gente. E aí hoje nós temos a internet. E o que acontece na internet, gente? Do mesmo jeito que ela tem trocentos mil problemas, do mesmo jeito que o uso excessivo de telas é um problema gravíssimo, muito mais para nós do que para as crianças, porque elas nasceram inseridas nisso e elas têm uma relação muito diferente da nossa, que é muito mais tóxica. Muitas vezes isso aqui é a nossa fuga de não estarmos com os nossos filhos. É fuga. Porque do mesmo jeito que a gente chegava cansado do trabalho e só queria ver uma TV e dormir, hoje a gente chega cansado do trabalho e só quer ver um videozinho e dormir. É uma fuga, assim como a gente dá muito cedo a tela para criança para ser a chupeta digital do século XXI e eles não darem trabalho pra gente. E aí tudo bem, gente, todos os recortes sociais que fazem com que a gente muitas vezes sinta a necessidade disso, de se afastar deles porque tá muito cansado, porque tá muito... Como eu disse, o recorte é importante, mas sempre sobra para eles, sempre sobra para a relação deles. Então, meu filho não gosta de sair comigo, meu filho não gosta... É culpa sua! Seu filho não se sente à vontade com você, não se sente confortável. E daí o que ele vai fazer? Ele vai encontrar conforto em grupos de pessoas com quem ele se sente acolhido. Por quem ele sente que ele vai... E muitas vezes são grupos ruins, como Red Pills, como não sei o quê. Mas muitas vezes são comunidades onde, por exemplo, ele sabe que ele não pode falar em casa que ele é gay, porque o pai vai bater nele, porque a mãe vai ameaçar de pôr pra fora de casa. E na internet ele tá num grupo LGBT. Onde ele se sente acolhido e respeitado, onde ele sente que ele pode ser ele mesmo. Então, assim, mais do que momentos, mais do que programar momentos com os nossos filhos, eu acho que é estar conectado com eles nessas rotinas. Pode ser uma conexão muito mais... Por exemplo, até hoje eu e minha filha, de vez em quando, a gente simplesmente entra no carro e sai pra dar uma volta pra fofocar. Eu ia perguntar isso agora. Pra ela me contar as fofocas da adolescência. Cara, tipo assim, ela teve acesso à tela muito cedo. E assim, como eu e a mãe dela já éramos separados e etc., teve uma divergência aí de quem queria, quem não queria, mas acabou que aconteceu. E
eu nunca precisei colocar um aplicativo de vigilância no celular da minha filha. Porque todas as conversas que ela tinha nos grupos, todo tipo de vídeo, de conteúdo que por algum motivo aparecia pra ela ou etc., era comigo que ela vinha conversar. Por mais que ela tivesse um grupo de acolhimento dos amigos dela, ela também tinha esse grupo de acolhimento comigo. Não. Então ela vinha me trazer essas coisas e não assim, eu preciso levar para o meu pai, senão eu vou ser punida. Nossa. Mas não, cara, eu confio no meu pai. Vou trocar uma ideia com ele sobre isso. Eu vou trocar uma ideia com ele sobre isso. E foi assim desde que ela é pitiquinha. E hoje parte dela essa vontade de ter esse momento. E assim, muitas vezes, dando aula como categoria O, às vezes eu tinha 4 escolas por ano. E aí você fica pulando de uma escola para outra durante o dia, porque você pega 2 aulas picadas aqui, 3 aulas picadas ali. E aí você chega cansado, exausto, e você não tem tempo, e você não tem paciência. Aí é o seguinte, porque ao invés de eu assistir o filme que eu quero, eu não... O que você tá assistindo de série? Deixa eu ver com você aí. E aí ela já vai fofocar da série. Aí você entra no mundo dela, né, cara? Você entra no mundo dela e você se mostra interessado e disponível para isso. Por isso que às vezes a gente fica tão preocupado, em preparar um evento para estar com os filhos, por exemplo. Eu tive uma péssima relação com meu pai por diversas questões diferentes, mas sempre que ele se separou da minha mãe muito cedo, eu tinha 2 anos e etc. E a cada 15 dias ele buscava a gente. Aquela coisa tradicional de pais e mães separados, né? Buscava a gente pra passar o final de semana. Era assim, todo final de semana era uma viagem, um negócio legal e tal. Mas era assim, era ele com a esposa se divertindo e eu com a minha irmã se divertindo. Sabe, não era uma... Eram 2 grupos. Eram 2 grupos. Eram 2 grupos. Porque mais do que o preparo desse momento ou o que vai ser esse momento, é a nossa entrega nesse momento. E os nossos filhos sabem. Eles sentem, do mesmo jeito que eles sabem quando você tá tentando falar com eles, eles estão no celular e isso irrita. Eles sabem que quando eles estão tentando falar com a gente, a nossa cabeça às vezes não tá no celular, mas tá, sei lá, num problema de sei lá da onde, não sei o que. Eles sabem que você não tá ali. E se você não tá ali pra eles, eles vão buscar quem esteja. Cara, eu fico tão feliz com o carinho que eu tenho da molecada. Cara, acabei de chegar da Bienal do Rio de Janeiro. Eu tirei foto com mais de 2.000 crianças. Eu vi, você postou... Tipo, a Bienal de São Paulo, que também foi foto com mais de 2.000 crianças, assim. E é um carinho paternal, afetivo que eles têm por mim, sabe? Uma coisa do tipo assim, você é meu pai virtual. Caramba. E tipo assim, simplesmente porque eu me coloquei como um espaço... E ao mesmo tempo que eu fico tão feliz com esse carinho, eu fico triste. Porque ele não assim, tá em casa, né? Claro! Por que real, né? Um velho na internet é uma figura de afeto e o meu pai não é? E a minha mãe não é? Aí ele adota uma figura digital. Exato. Que, por mais que a gente pense que eu concordo com você que é triste, mas que bom que é você. E aí vem uma questão importante. Aí é o risco, né? Por quê? Quando não tem nenhum adulto, e sim, gente, essa pessoa que vai corregular essa criança, que vai estar ali presente com essa criança, inclusive estou me certificando como educador parental. Aê! Bem-vindo! Exatamente. Tem que ser um adulto por conta de uma maturidade biológica mesmo do nosso cérebro, por mais que a gente saiba que tem muitos adultos aí, pelo amor de Deus. Que não tem, né? Mas assim, precisa ser uma figura de responsabilidade. Porque senão o quê? Senão, às vezes vai ser um amigo, que às vezes tem a mesma idade ali, a mesma idade de maturidade e não tem ainda alguma coisa palpável para conseguir corregular essa criança. Às vezes pode até acabar atrapalhando, tentando ajudar. Uhum. Às vezes pode ser, principalmente hoje, que todo mundo se esconde atrás de uma tela de celular, um adulto mal intencionado, que é o que mais tem por aí. Predadores tá cheio dentro de escola, tá cheio dentro de casa, 80% dos abusos são em relações familiares dentro de casa. Nossa, devo fazer um parênteses rápido aqui sobre essa questão do abuso. Nós gravamos 2 episódios bem legais aqui. Um com a Sheili Calef. Sim. E ela fala sobre os perigos digitais. Foi no episódio 31. E no episódio 53 nós falamos sobre a prevenção de abuso sexual infantil. Inclusive na Bienal tinha um stand da Polícia Federal, onde legal. Inclusive alguns agentes participaram da confecção de alguns livros relacionados a esses temas de abuso, porque isso tá muito... Tá todo descontrolado, cara, isso aí, né? E assim, mais uma vez, gente, tem que tocar nessas feridas, eu sei que dói. Mas a adultização das crianças tá enraizada culturalmente. O Brasil é top 3 países do mundo que mais casa menores de idade.
A gente ainda tem a cultura do casamento prometido. Ainda tem a cultura da menina com 10, 11 anos menstruar, virou mocinha. Tem que se preparar para o que vai ser o maternar, o cuidar, ter uma família. Então, e a adultiza assim, não vai brincar, não vai correr, seja comportada, seja obediente. A gente é uma adultiza mulher. toda a criança e a gente trata a questão sexual numa redoma de tabu bizarro, enquanto a gente também é um dos países que mais consome pornografia. E aí é toda a cultura da novinha. E, gente, não é só cara velho, não. Porque eu já falei isso pra molecada. Eu falo isso pra molecada do ensino médio. Você, com 17, 18 anos, no terceirão, você acha normal você ir pra porta de escola pra olhar a menina de 11, 12, do sétimo, do oitavo? Não é, gente. Não é. São cabeças diferentes, visões diferentes, interpretações, interesses diferentes. E é normal que uma criança, um adolescente, vai ter um crush numa pessoa mais velha, porque ele admira, porque ele acha bonito, por trocentos. A responsabilidade de que isso seja um crush normal na vida da criança e do adolescente e não uma manipulação para você estar ali sexualmente ou emocionalmente de forma romântica com essa criança, é do adulto. Assim como a responsabilidade é do pai, da mãe, do professor na construção dessa relação, nesses casos, essa responsabilidade é nossa. Então, esse cuidado, ele tem que sempre partir da gente. Porque para criança e para adolescente é diferente. Ele não tá te enxergando ali como uma figura de risco, muitas vezes. Ele tá te enxergando como uma figura de acolhimento. Né? Então, quer dizer, é muito fácil pra gente colocar a criança nesse esquema de manipulação. A gente fala muito, criança mimada, manipuladora. Gente, criança não é manipuladora, não é nada disso. Criança tá respondendo emocionalmente do jeito que ela sabe responder emocionalmente. Nós somos manipuladores. É o educador parental, praticamente, com esses comentários. Você sabe que, cara, quando eu encontrei o pessoal da educação positiva, eles falaram, cara, você nem sabe, mas você é um cara da educação positiva. Você já é. E é muito louco porque eu tô fazendo a certificação das meninas lá da Escola de Educação Positiva e é muito louco, cara, porque assim, primeiro, a educação positiva é muito sobre a gente se curar, né? É muito mais sobre nós do que sobre as crianças, né? Totalmente. Isso aí foi a primeira coisa que eu percebi. Eu falei, nossa, é muito mais sobre nós do que sobre qualquer outra coisa. Você ficou pensando em que momento que eu vou entender como que eu aperto os botões aqui na criança? Mas olha que muito louco. O interessante é que, assim, ao mesmo tempo que eu vejo muitas pessoas adultas que estão fazendo a certificação, vivenciando, assim, grandes turbilhões emocionais enquanto entendem toda essa estrutura, pra mim é umas coisas assim que eu falo, gente, mas não é óbvio. Não é. Tipo assim, não é porque a gente tá enraizado há muito tempo numa cultura diferente, mas são coisas que são evidentes. Você falou do adultismo, né? Sabe? Então, tipo assim, é muito louco. Eu tô me identificando demais, assim. Que legal. É uma loucura, que legal. É uma loucura. Cara, você acha que, assim, a gente falou aqui sobre, um pouquinho sobre celular e tudo mais, mas você acha que a tecnologia, pensando, porque assim, ela tá aí, não tem como a gente retroagir agora para o que já acontece, o celular ele já faz parte da vida, porque minhas filhas não mexem, mas elas me vêm mexendo, então elas sabem que tem alguma coisa rolando. Quantos anos tem suas filhas? 2 e 4. 2 e 5. Tá, beleza. Então, mas elas não mexem. Beleza. Né, por enquanto, assim, qual é a nossa expectativa? O máximo que a gente puder. É a meta, melhor o coisa, máximo gente, que é a puder. melhor coisa. Até agora estamos conseguindo, vitória. Mas é muito, elas são muito jovens ainda. Mas assim, eu fico pensando, cara, o que a gente pode usar de ferramenta? Que aí tem IA, tem coisa acontecendo, você falou de aplicativo de educação, o que você tá vendo nesse... Vamos lá, gente. O primeiro que você falou é um fato. Gente, isso aqui não foi uma coisa alienígena que pousou na Terra e mudou a nossa vida. Tem certeza que não foi? Às vezes a gente desconfia, né? Mas assim, isso aqui foi algo desenvolvido por nós, teoricamente, para facilitar a nossa vida, e de fato facilitou a nossa vida, porque hoje você pede comida aqui, você tudo, né? resolve o negócio do banco aqui, você faz tudo aqui. E não só você faz tudo, como a gente tem acesso a literalmente um mundo de informação no nosso bolso o tempo todo. Agora, isso aqui foi feito por uma empresa. Dentro de uma estrutura social em que a gente vive, gente, tudo é um produto. É um produto. Qual que é o objetivo de uma empresa? É ganhar dinheiro. Não é regulamentar, não é tomar cuidado, não é nada disso. É ganhar dinheiro. Então, a partir daí, a ferramenta está posta aqui. Qual é a utilização dela? Aí vem a questão de, primeiro, gente, não tem nada aqui para criança. Não tem.
Nem no YouTube Kids, não se enganem. Tá cheio de criador infantil que vive envolvido em polêmica de coisa esquisita. E quando eu falo isso para as pessoas falam, como assim o YouTube Kids não pode? Que não, isso, gente? esquece, YouTube esquece. Sabe, não... YouTube, desculpa, YouTube. Quanto mais você puder atrasar esse acesso às telas, principalmente a criança com a própria tela, porque uma coisa é o seu filho ter 8, 9 anos e ele quer assistir um desenho, você bota lá o seu celular e deixa ele assistindo o desenho. Outra coisa é ele ter o aparelho dele, já com acesso às redes sociais dele, etc. Como eu disse pra vocês, não tem fórmula pronta. Eu acho que assim, dependendo da relação que você tem estabelecido com seu filho e do nível de consciência que o seu filho tem, e você vai saber disso, porque você vai ter essa relação estabelecida com ele, então vocês têm essa troca. A partir do momento que ele começa a entrar na pré-adolescência, já é uma coisa que é muito difícil você segurar. Então é importante que quando isso começar a acontecer ali a partir... E hoje vamos falar a verdade, pré-adolescência começando uns 9, 10 anos, né? Isso. Então assim, ele precisa estar consciente sobre todos os perigos que ele vai encarar ali. O que a gente precisa entender é que nós não fomos ensinados a nos relacionar com tecnologia. Nem nós, das versões antigas, nem a molecada. Isso não fazia parte do Não nosso... fazia parte. Só que assim, já faz parte há, sei lá, 10, 15 anos, e a gente continua sem saber se relacionar com isso aqui. E cada vez que a gente fala de um aprendizado sobre isso, sobre a cidadania digital, que não é só sobre identificar os perigos da rede, é identificar fake news, é identificar conteúdos que muitas vezes são manipulatórios ou trazem coisas que são agressivas, que são violentas, que são... Pô, o TikTok tem muito gore, gente. Gore real. E aí eles colocam um filtro de IA por cima, onde são 2 minions em vez de 2 pessoas, mas de repente tá lá as tripas para fora e a cabeça rolando, sabe? E assim, o TikTok, gente, eu tenho fã de 8 anos. Sabe? Tipo assim, já tá no celular com o seu próprio aparelho e etc. Então... Lembra e ainda que eu mais falei? o TikTok, né? A gente nunca vai conseguir proteger. Do mesmo jeito que nossos pais não tinham essas ferramentas antigamente e que a gente não tem hoje em dia, a gente não vai conseguir botar o nosso filho numa redoma e impedir ele de vivenciar toda a maluquice que é a nossa. Porque o ponto não é o que eles vivenciam ou deixam de vivenciar. O ponto é a sociedade na qual eles crescem. Perfeito. Que nós temos que estar prontos para falar sobre alguns temas com os nossos filhos antes de dar um celular para eles, que é suicídio, automutilação, cyberbullying e assédio sexual. E aí é uma questão muito delicada, porque assim, né? Muitas vezes a gente, no intuito de querer ajudar os nossos filhos, a gente antecipa questões que para eles tá completamente distante da cabecinha do mundo deles. Então tem que estar atento ao que eles estão trazendo. Por isso que eu falo, Também, gente, perfeito. Nada substitui a nossa presença. Falando de presença, chegou a hora da pergunta bomba. Ih, lá vem, a gente. pergunta Olha o corte polêmico. Apesar que, gente, 95% dos meus vídeos são cortes polêmicos. Você deu vários cortes polêmicos aqui. Luizão, é o seguinte, cara. Por que tantos pais exigem... Nossa, não me chamam de Luizão desde o ensino médio, gente. Caraca, vai. Mas posso saudoso. chamar? Não, foi saudoso. Foi saudoso? Foi maravilhoso. Por que tantos pais exigem boletins, alta performance... a foto, né, que nós já falamos lá nas instituições, mas nenhum deles, ou pouquíssimos deles, avaliam sua própria performance com a presença, com a conexão, com o afeto. Aí vai doer, né? Vai. Aí dói. Aí dói, gente, porque, primeiro, a gente cresceu num ciclo de cobrança excessiva, onde o nosso desempenho e os nossos resultados tem muito mais valor, a gente se preocupa muito mais com o desempenho e com o resultado, do que em como a pessoa está se sentindo vivenciando isso. Então, é muito mais importante para a gente que os nossos filhos estejam atendendo às nossas expectativas, às expectativas do mundo, muitas vezes do que a gente entender o que o nosso filho está sentindo. Porque, não, você tem que ir para a escola, você é obrigado a ir para a escola, você tem que ir para a escola. Você sabe o que seu filho tem vivenciado na escola? Se ele é vítima de alguma situação de violência. E, gente, com todo respeito, eu sei que a galera não gosta quando eu falo disso. A maior parte das violências das escolas não são entre os estudantes. É da instituição contra os estudantes. É da figura hierárquica do professor contra o estudante. E, gente, assim, o pessoal fica bravo, gente. Mas, assim, nós somos ensinados de que é isso que é ser um bom professor e um bom pai. Ser alguém rígido, violento. E qual é o resultado disso? Não importa se seu filho está sofrendo ou está feliz, importa se ele vai entregar a nota.
se ele vai ser a pessoa que vai estar no banner de quem entrou na faculdade no final do ano com a nota não sei das quantas. Nós fomos criados assim. Nossos pais criaram a gente assim porque foram criados. Quanto mais a gente volta no tempo, mais era esse ciclo de violência. E é muito difícil a gente olhar pra gente, olhar pros nossos pais e falar, meu Deus do céu, isso era violência. É verdade. A gente precisa romper esse ciclo em algum momento, de alguma forma. Porque qual é o resultado... Vamos falar do resultado prático desse ciclo de violência no qual a gente educa e é educado? É o afastamento da criança e do adolescente, da relação familiar e da relação escolar. É por isso que agora, estou terminando o certificado, sou pós-graduado em Educação Transformadora, estou terminando a certificação em Educação Parental, e a minha ideia é oferecer algum tipo de assessoria, tanto para pais e mães, quanto para professores e para escolas, mas eu gostaria de trazer uma coisa que eu ainda não vi muito na educação positiva, que é trazer esse atendimento para o jovem também. Porque assim, se a gente precisa tanto para o nosso desenvolvimento saudável e completo, dessa figura, desse lugar de afeto, e muitas vezes vai ser difícil construir isso numa família que está há muito tempo sem viver isso, por que não já proporcionar isso para o jovem também? Não fala mesmo, viu? A Legal educação essa ideia. parental ela é Concordo. muito focada no pai, na mãe, no adulto, né? É. Apesar de trazer para o pai, para a mãe, para o adulto a perspectiva da criança e do adolescente, não só da criança e do adolescente deles, mas da qual nós fomos, né? Da qual... Então, trazer, tipo, tentar uma assessoria assim que consiga englobar eles também nessa Muito conta, legal. sabe? Quando você tiver o projeto desenhado, você vai lá na Colegare pra gente fazer um trabalho. Fechou. Quero muito você lá. Tô arrumando aqui uma vaguinha, gente. Cara, bom, muito bom. Adorei que você trouxe. Eu tenho um quadro que chama Sem Pensar. Tá. Vou te trazer algumas palavras. Tipo, bate pronto. E papum, cara. Tá, Você vai ter que fechou. falar sem pensar. Gente, qualquer coisa, o editor aí, por favor. Aí. Ajuda aí, editor. Ajuda Faz aí o corte. na Faz linha o do tempo, corte, assim. Faz o corte. Vamos lá? Vamos. Preparado? Lógico, claro. Escola. Sinceramente, prisão. Uau. Não esperava que você falar isso, mas achei... Prisão. Concordo. Olhando pela perspectiva da criança e do adolescente e da nossa. Da nossa. Porque o professor também não se sente confortável lá dentro. É. Porque os adultos que estão lá dentro também não se sentem confortáveis com tudo como é feito. Não. E para criança e para adolescente é um local de controle. E de controle exercido através de violência coercitiva. E às vezes... Com ameaça. Em muitas escolas, por exemplo, o pai e a mãe não podem nem entrar, né? Sim, Não, sim. é, E quando entra... Gente, me perdoa, mas que mania horrível que a gente tem, né? Quando entra é pra ouvir a gente descascando o filho. É. Aí chega em casa, sejamos sinceros, o que a gente espera quando a gente descasca uma criança pro pai dela? Vai Que ela vai apanhar em casa. Vai descascar a criança depois. É o que aconteceu comigo. Percebe? E aí, como essa criança volta pra gente? Ah, tá quieto, tá em silêncio, tá bom? É. Nossa, agora tá obediente, você viu? Tá fazendo tudo Eu certinho. sei que era bate-pronto, mas deixa eu até contar uma história aqui. Porque Conte. Um dos Por 3 favor. problemas que eu tive nessa carreira de professor... eu tinha um menino, dava aula numa escola bastante periférica de Santo André. E eu tinha um menino no 6º ano, que ele já era pra estar no 9º. Ele já tinha reprovado umas 2, 3 vezes, então ele era bem maior que as crianças. Já uma cabeça muito mais adolescente do que a molecadinha ali do 6º ano. E ele era um cara muito afrontoso, violento, com os amigos mesmo e etc. E aí um dia, e sim, gente, por mais que eu pense, queira ser um professor diferente, nós caímos o tempo todo nesses momento. ciclos de violência porque são mais cômodos pra gente. o É mais tradicional. fácil você dar aquele olhar e um tapão na mesa do que você entender o que se passa ali e fazer Concordo. um trabalho. E aí eu mandei esse moleque pra fora da sala de aula. Ele ficou uns 3 dias sem vir pra escola. E aí ele voltou quietinho, cabeça baixa, bonezinho cobrindo o olho. E todo mundo feliz que o menino tava quieto. Só que eu fui lá conversar com o menino. E o menino estava literalmente com o olho roxo. Porque tomou um murro na cara do pai. Porque o pai foi chamado na escola e o pai não tem tempo pra ser chamado na escola. Aí quer dizer, enquanto estava confortável pra todo mundo, porque o menino estava quieto, o menino tomou um soco do pai, cara. Tipo assim, quem vai ser esse adolescente que aonde ele mais deveria ter um acolhimento, uma segurança, ele toma um murro na cara? Aí você falou um negócio que é importante, né? Nunca mais mandei um aluno pra diretora E depois disso aí, pra diretora. esse pai não tem tempo, então ele resolve na casa dele. Eu vou já corrigir aqui o problema. É isso. E Caramba. muitas vezes, infelizmente, é isso que a gente espera na escola. Não, e esse... É mais confortável, é mais fácil, não dá trabalho. Não dá trabalho. A gente quer crianças que não dão trabalho. Por isso que o mais difícil, por exemplo, lá na Colegare, por exemplo, nós somos uma escola aberta.
Cada aluno pode entrar 2 pessoas que são cadastradas e podem ter livre acesso, pode fazer a aula juntos se quiser, e a gente tem lá um trabalho bem legal. E um outro ponto também que, quando você trouxe agora essa questão da conexão e tudo mais, nós temos lá 6 educadores parentais dentro da escola. Tá, isso aí. Que entre professores, eu, né, que sou um dos donos, a Marina, que é minha sócia, que é a diretora, a nossa coordenadora, educadora parental. Essa nossa rotina de acolher quando a criança precisa, de pegar no colo, independente de qual seja o tamanho dessa criança, já faz parte do nosso dia a dia. É uma coisa que a gente sabe que precisa, elas precisam ser correguladas, elas precisam do nosso apoio, elas precisam do nosso afeto, do nosso carinho. E a próxima pergunta é afeto. Tudo. Adorei. Também, concordo. Tudo. Porque eu acho que... não, é bate-pronto, né? Desculpa, não acho nada, gente. É tudo. Afeto é tudo. Afeto é tudo. E a última pergunta, a última palavra, boletim. Inútil. Gente, prova não prova nada, nota não prova nada. A gente bota tanto peso no pessoal falar, porque o ranking do PISA... Gente, vocês sabem o que o ranking do PISA avalia? Conhecimentos gerais da língua nativa e matemática e só. Cara, você não tem como você saber por que uma criança vai bem ou mal pela nota dela, pelo resultado de um provão, sabe? Cara, isso é diário. A avaliação é diária. Essa troca é diária. Sabe? É tirar um pouco o número e trocar por afeto. E ver como que a criança está se desenvolvendo com relações sociais e outras coisas, né? Tanta outra coisa para ver, né? Porque, poxa vida, nós estamos formando seres humanos. Não adianta falar que, não, porque a questão da escola é só a escolaridade bebá. Primeiro que não existe só a escolaridade. É verdade. Porque tudo que a gente está aprendendo ali, de alguma forma, está conectado com a nossa vida. O problema da gente não perceber isso é a escola. A gente não precisa de projeto de vida, de não sei... pseudodisciplinas. Não, a gente precisa pegar o conteúdo das disciplinas tradicionais, enxugar, porque de fato tem um excesso de informação em cada coisa ali, e trazer para uma reflexão crítica, para uma conexão do que está ali para fora do muro da escola. É para fora. Porque... Para a vida. Você entrou pra dentro da escola e vai sair pra fora. Gente, a gente passa 12 anos na escola, a gente sai da escola e a gente fala... Pode falar palavrão? Fudeu. Sabe? A gente fica desesperado. O que é Bhaskara? Você não sabe... Pô, cara, eu tenho 38 anos, eu não sei fazer imposto de renda, gente. Pelo amor de Deus. Preciso pagar um amigo pra fazer meu imposto de renda todo ano. Pô, sabe? E assim... Verdade. É o que você falou. Você foi lá, super se identificou com contabilidade. Por que essa relação da matemática... essa relação crítica e diária e conectada com o nosso mundo, por que isso já não tá ali dentro da escola de uma forma mais leve, com menos questão de boletim, de nota, de cobrança, mas com a questão de, olha, isso aqui é por isso. Então, é sobre a vida, né? Porque matemática é sobre a vida. Quer que eu te conto como a gente fez lá uma aula, por exemplo, no segundo ano? Nós levamos as crianças para fazer compra no mercado. Puta, então, incrível. Levaram dinheiro, cara. Pegaram o dinheiro dos pais, a gente estipulou que todo mundo levaria o mesmo valor, e nós fizemos uma lista que nós faríamos um bolo com eles, que lá nós temos uma cozinha, aí fizemos toda a receita, perfeito, cara, perfeito. Aí foram no mercado, compraram, viram diferença de preço, porção. Por que 1 quilo é mais barato do que se você comprar 2 de 500 gramas? Quanto é que é 2 de 500 gramas? E o que é mais difícil da gente adulto enxergar, tá, gente? Que é o quê? É exatamente essa aula que, por exemplo, vai fazer com que ele não fique revoltado por você não poder dar R$50 para ele no final de semana. É isso aí. Ou não poder comprar especificamente aquele tênis estranho. Porque ele já está sendo conscientizado a respeito da parte econômica, da parte... Isso é tão óbvio, gente. Muito óbvio. Né? Isso é tão óbvio. E a gente sabe, como adultos, que isso faz falta. Eu quero fazer uma outra pergunta, mas a gente está quase sem tempo. Eu preciso fazer essa pergunta para você. Eu vou fazer só mais... Se você conseguir responder rápido, vai ser difícil. Gente, caramba, responder rápido essa pergunta. Fudeu. Cara, professor é uma merda, né? Fala muito, vai. Puta que pariu. Não, tá uma delícia. Vou te fazer uma pergunta que, assim... Que é legal esse movimento, é legal a gente trazer tudo isso para as crianças. Mas você acha que os pais estão preparados para que os filhos tenham uma aula dessa? Porque eles vão chegar e falar assim, cadê a apostila? Cadê o caderno com 20 frações aqui para falar aqui, né, quanto que é, o que é meio, o que é inteiro? O que você acha? Rodrigo, assim, para tentar ser breve, é uma questão muito complexa, mas para tentar ser o mais breve possível, é por isso que é tão importante o nosso envolvimento com a escola. Não é escolher a escola porque a parede tem uma cor bonita, porque falaram não sei o quê, porque
todos os alunos vão para as melhores faculdades, porque é uma escola rígida, Não, é saber o que é aquela escola, o que ela propõe como escola. Às vezes eu vejo o pessoal vindo reclamar, professor, minha escola tranca o banheiro, minha escola me proibiu de usar o cabelo rosa, de não sei o quê. E eu falo, gente, mas eles não podem fazer isso. Tem uma lei, o artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente, defende vocês. Que está aqui. Está aqui. Esse aqui eu nem preciso ler que eu sei de cor, tá, gente? O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo preservação da imagem, identidade, autonomia, valores, ideias e crenças, espaços e objetos pessoais. Viva o ECA. Viva o ECA. E assim, pra mim o capítulo 2 é o mais espetacular, porque como ele fala do respeito da dignidade da criança como um ser humano, ele é tão básico e ele se aplica a tantas questões. E aí eu falo, não, eles não podem fazer isso. Daí a criança leva isso pra escola, a escola fala, mas está no contrato que seu pai assinou. Primeiro que o contrato não pode violar um direito da criança ou do adolescente. Concordo. Segundo que não tem função pedagógica. Vamos ser sinceros, se ainda tivesse uma explicação pedagógica, minimamente sei lá o quê, por qualquer vertente que você acredite, mas nem isso tem. Mas às vezes nem o pai sabe disso. É verdade. Porque o motivo da escolha da escola foi outros motivos completamente... Então, primeiro conheça a escola do seu filho para você entender se o que a escola está propondo, primeiro, é o que o seu filho quer, porque eu acho que a gente nunca leva em consideração a opinião dos nossos filhos na hora deles escolherem a escola. Bom ponto. E segundo, você também conhecer. Agora, uma coisa é fato. Se a gente proporcionar uma educação diferente só para a molecada, por mais que isso gere conflitos, possa gerar conflitos familiares, em algum momento a gente vai começar a colher esses frutos. Se a gente conseguir, e aí eu acredito que é a escola, e eu sei que tem gente que não acredita nisso, e tudo bem, mas eu acredito que realmente isso é a escola. Por que não fazer um processo educacional familiar? Que beleza, a criança ou adolescente está lá com você diariamente, vivenciando a escola e etc. Mas por que não promover uma educação que também inclua os pais? Porque muitas vezes, isso aí, por exemplo, se a gente tivesse hoje cidadania digital para estabelecer uma nova relação com as redes sociais e com a tecnologia na escola, ao invés de proibição, de fingir que não existe e tal, será que nós adultos também não precisamos disso? Totalmente. Será que nós adultos também não precisamos de uma aula de ir no mercado e olhar preço? Com certeza. Então, assim, Certeza. por que não também tentar propor isso para a comunidade? Muito bom. A gente fala muito desse vínculo, a gente falou disso aqui desde o começo, desse vínculo de pais e mães com escola, mas eu também me pergunto se nós adultos queremos construir isso. Cara, que polêmico isso, hein? Meu Deus. Será que a gente quer construir isso? Tá. Será que não é mais cômodo do jeito que sempre foi? Não é mais... Porque assim, gente, uma coisa é fato, dá trabalho. Dá trabalho você ser o porto seguro do seu filho. Dá trabalho. Você escutar, às vezes, uma parada que é bizarra, que você já fez na adolescência, mas que você escuta do seu filho e você... chegou nesse momento. E você ir lá e acolher, e não dar uma bronca, e não dar um castigo. E simplesmente acolher. E conscientizar. Dá um trabalhão. Por isso que às vezes a gente tá cansado, a gente tá não sei o quê. Mas ou a gente faz... ou a gente não pode continuar responsabilizando e culpando eles pelo afastamento das relações familiares e escolares. Porque, como eu disse, a construção dessa relação é nossa responsabilidade. Cai da cadeira agora. Agora cai da cadeira. Agora solta o microfone. Fala rápido, 12 minutos, desculpa. Solta o microfone assim agora. Cara... Turn off a watch. Só o óculosinho aqui, o editor, por favor, aquele óculosinho do turn off a watch, depois eu vou Pode deixar, sair. vou fazer. Cara, que poderosa essa mensagem. Infelizmente, a gente chegou ao final. Mas você vai comigo lá pra Colegare pra você conhecer. Vamos. Cara, muito bom ter você aqui. Muito bom mesmo. Acho que você trouxe aqui uma reflexão. Você trouxe Legal, muitas fiquei reflexões, feliz, cara. feliz. E deixou aqui, ó, uma interrogação E eu gigantesca. fiquei feliz também, gente, porque normalmente adultos não me acolhem muito bem, mas Ah, o é? Rodrigo foi um querido, cara, um querido. 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 Não, tamo junto. Adorei tudo que você falou. Como que a galera te acha nas redes sociais? Olha, professor, em todas as redes sociais, gente, somos 4,3 milhões no TikTok, 400 mil no Instagram. Muita gente. Tô começando agora um canal novo no YouTube chamado Zona Escolar, Legal. que vai exatamente trazer essa assessoria que eu quero fazer, mas ali voltada para vídeos e conteúdo online mesmo. Vou colocar o link na descrição do nosso vídeo aqui. Fechou. E é isso, todas as redes sociais, olha, professor, eu tô por lá. E eu sempre dou uma dica de um livro.
Hoje vou indicar pois esse não, livro pois maravilhoso aqui, ó, Manual de Sobrevivência do Estudante, É galera. isso. Esse livro aqui, vou deixar lá o link. Já tem escola falando que as crianças não podem levar pra escola. Pode sim, viu, molecada? Olha, Pode gente, sim. você já viu o adolescente falar sobre conselho tutelar, sobre bullying? Isso Olha, é muito louco, porque esse livro aí, ele é bastante debruçado no Estatuto da Criança e Adolescente, na LDB. Mas, primeiro, eu procurei escrever da mesma forma que eu falo nos vídeos. A minha comunicação é muito voltada para criança e para adolescente. Então, eu procurei tentar escrever o mais próximo possível para ser leve. Pra ser leve, pra ele conseguir ler, né? agradável, Não, e é fininho, né, cara? E Nossa, eu vou adorar fininho, ler. É super tranquilo. Olha, gente, olha esse aqui que eu abri, ó. Uniformes e vestimentas. Uau! Tem bastante coisinha assim que deixa as escolas meio bravinhas, gente. Mas é isso, é direito da criançada e é o que eu falei. Pô, quando a gente constrói um ambiente onde as pessoas querem estar, o resultado é o oposto dos resultados que a gente está acostumado. É o oposto, gente. E amor, afeto, carinho, acolhimento não faz mal pra ninguém. Eu acho. E pra fechar... E vocês, homens, pais... Vai pra escola. Sejam afetuosos. Vai pra sabe? escola, Tem galera. essa de que, o homem, blá, que... pelo amor de Deus. Esquece, não Sejam tem isso. afetuosos, porque os nossos filhos, eles não só precisam, eles querem. Tanto que quando a gente não dá isso pra eles, eles não passam a odiar a gente, eles se odeiam, gente. Eles se odeiam. E aí eles vão buscar esse acolhimento em algum lugar. Porque nós somos seres coletivos. Nós somos isso. Vontade de fazer Então, por favor. longa-metragem com você aqui. Adorei. Olha, esse Chega, livro é meu. gente. Eu quero que você autografe depois, viu? Pois não. Vou E pra autografar. fechar o episódio, eu deixo sempre uma frase. Vou deixar uma frase de um cara que não sei se você gosta dele. A educação não transforma o mundo. A educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Obrigado você que ficou aqui até agora com a gente. Vai lá, curte, compartilha. Manda pra aquele pai, pra aquela mãe que precisa saber mais sobre escola, né? Afeto, conexão. Luizão, você foi Tamo top, juntasso, velho. Rodrigo. Top Obrigado, demais. cara. Obrigado, Adorei, velho. Obrigado adorei, mesmo. gente. Muito obrigado. Valeu, galera.